meu nome é Marcos Mota, tenho 47 anos, sou jornalista e eu e um colega estamos com um projeto de recuperação de uma canoa tradicional madeirense. Boa. Agora a tua ligação aqui com esta zona em específico e com o mar já vem de muito tempo. Sim, como qualquer ilhéu, esta proximidade com o mar é uma coisa que é uma relação muito estreita. O meu pai nasceu aqui no Lar do Corpo Santo, aqui na Zona Velha, onde é hoje um restaurante, o Bananas, e a ligação, principalmente paterna, tem a ver com esta zona, com este local. E pronto, a minha infância foi toda aqui na Barreirinha, no Toco, e não tanto aqui em São Tiago, mas foi nesta zona, não é? Na praia da Barreirinha, onde aprendi a nadar e esta relação com o mar tem a ver com isso. 47 anos, já deu para veres aqui muita diferença neste sítio. Sim, Queres falar um bocadinho sobre isso? sim, surgiu houve uma evolução bastante acentuada neste litoral, não é? Que modificou muito, mas tentamos sempre agarrar-nos a estes pedacinhos, estes redutos que nos fazem a ponte para a nossa infância, para aquilo que era o nosso calhau e cada vez que cá vimos sentimos esse sentimento que é muito forte, que é com os nossos antepassados e que é aquilo que é a nossa tradição, no fundo. Então agora falando especificamente do teu projeto, como é que surgiu a ideia, como é que foi isso tudo? O projeto surgiu de forma espontânea, que quando soube que a autarquia estava a promover através do teatro e da doutora Sandra Nóbrega estas residências artísticas e no fundo a ideia surgiu quando deparei-me com a realidade que nos está a ser imposta, porque estas canoas cada vez mais estão-se a perder, não é? E não só porque elas são de madeira e é um material muito perecível, que se degrada com alguma, se não forem cuidados, degrada-se com alguma facilidade, apesar da resistência que elas têm, se forem bem cuidadas, é preciso mantê-las, não é? É preciso mantê-las e dar a quem as possui as condições para que isso aconteça. E o nosso projeto passa justamente por aí. Resgatamos uma canoa que não estava abandonada, estava numa garagem e que é uma canoa muito conhecida, que tem uma história muito engraçada aqui com a comunidade local, primeiro porque foi feita por um dos maiores artesãos de calafates aqui da zona, que era o mestre de Cigarrinha, também também conhecido como mestre Carvão, que ainda julgo ser familiar meu, que era Humberto da Mota, eu sou também Alves da Mota e acho que há uma relação ainda com o meu avô e este Calafate era um homem extraordinário e muito respeitado aqui na zona porque ele tinha uma forma de fazer as canoas muito característica e tradicional. E esta canoa foi feita por ele e recuperá-la contando com um mestre que aprendeu com ele, um discípulo, o mestre Jorge, é para nós um privilégio e uma mais-valia poder manter este legado vivo e não só para a preservação e para que apareçam mais canoas destas que nos caracterizam tanto e que no fundo transmitem a nossa identidade cultural, este património físico, mas também imaterial, não é? Porque elas trazem muitas histórias, agregam muitas histórias. E esta canoa traz justamente isso. Ela transporta com ela muitas histórias, muitas vivências, porque ela não é bem uma canoa de pesca, era uma canoa justamente de passeio, de convívio, aos domingos, que estas famílias utilizavam para convívio. E por isso é que fiquei apaixonado por esta canoa
e ela tem um nome característico, chama-se Vadia. Porquê? Porque era a vadia do mar, era para as famílias vadiarem um pouco pela esta nossa fantástica Baía do Funchal. Há outra coisa que eu acho muito interessante do teu projeto, que é uma recuperação do saber fazer. Não é só da canoa em si, não é? Essa foi uma das principais preocupações que nós tivemos, foi encontrar a pessoa indicada para recuperá-la. E o mestre Jorge, tal como eu disse, é um discípulo do mestre Cigarrinha, do Humberto da Mota, porque aprendeu todos os truques e todo o saber, esse saber, e acho que é a ponto perfeito poder fazer esta relação de quem já não está entre nós, com quem ele aprendeu e aplicar nesta canoa em particular. Acho que é fechar aqui fechar de um ciclo que eu julgo que é perfeito, porque trata-se de uma canoa que foi feita aqui, aqui a poucos metros, neste mesmo calhau, e com umas fotos depois já has de ter acesso, Filipe, has de ver que a canoa foi feita como hoje já não se faz, não é? E acho que é isso que vai trazer um pouco, vai agregar o tal valor a este projeto. Faço só uma última pergunta, que é: achas que há futuro para estas canoas? Houve uma altura que eu estava em dúvida, porque elas estão a desaparecer e isso é alarmante. Mas agora, com esta tomada de consciência, julgo que está a existir recentemente, eu julgo que as autoridades e as entidades oficiais, a Câmara Municipal, o Governo Regional e não só, até os próprios privados, que cada vez mais têm consciência disso e querem manter, porque se estas canoas desaparecem daqui, perde-se muito desta atração turística. E acho que é por aí que nós estamos também a tentar sensibilizar, porque se nós perdermos estes focos de atração, que são as canoas tradicionais madeirenses, perdemos muito daquilo que é a oferta turística. E se nós conseguirmos congregar estes dois mundos, que é aquilo que nós somos, a nossa identidade, com aquilo que os outros nos procuram para nos conhecer melhor, acho que por aí vai haver mais projetos tais como o meu e como outros, que também querem recuperar as canoas e mantê-las aqui presentes, para também dessa forma ter presente todo este legado histórico. Quando é que se pode ver a vadia? E é um dos nossos poucos artesãos que aqui o nosso Luís Bel, mais conhecido como Machinheiro, porque isto aqui no Calhau tem esta característica, todos têm uma alcunha. Desculpa, perdi. Uma pergunta rápida: quando é que se pode ver a vadia pronta? O projeto é em junho, a residência artística. Vamos recuperá-la aqui no Lar do Corpo Santo. Há um trabalho prévio que tem de ser feito na oficina, porque é um trabalho mais profundo, mas o trabalho, digamos, terá mais visibilidade, será feito aqui, até para o público acompanhar. E contamos ter em final de junho a canoa totalmente restaurada. E o projeto também inclui fazer um pequeno documentáriozinho com histórias de pessoas que têm histórias com a canoa, com a vadia. Espetacular. Ah,